Boa noite. Um grupo de desempregados realizou mais um protesto hoje de manhã na Cônego Domênico Rangoni, em Cubatão. Os trabalhadores reclamam da contratação de mão de obra que vem de fora da cidade. Motorista que precisou utilizar a rodovia Cônego Domênico Rangoni em Cubatão ficou parado na pista. Um grupo de desempregados decidiu protestar em uma das principais rodovias da região. Na semana passada, a manifestação chegou a tomar conta da frente da prefeitura. Agora, eles querem um posicionamento oficial das autoridades. Reclamam da perda de postos de trabalho. As obras aqui que está acontecendo na Baixada Santista, a maioria do pessoal, se você puxar, não por comprovante de residência, que isso é muito fácil, mas puxa pelo título de eleitor, você vai verificar que é muito além do que o pessoal que está aqui na Baixada Santista procurando emprego. Então eu acho uma injustiça isso aí, né? Os manifestantes interditaram a via com pedaços de cimento. O problema é que, enquanto isso, filas e filas se formaram, maior parte de caminhoneiros carregados de mercadorias. A Prefeitura de Cubatão informou que uma nova reunião está marcada com os trabalhadores na sede da Ciesp, na quinta-feira, às 10 horas da manhã, para discutir o assunto. A administração municipal disse ainda que o posto de atendimento ao trabalhador procura sempre atender às necessidades da mão de obra local. E em breve, 500 novas vagas estarão abertas em decorrência de projetos no polo industrial da cidade. Cerca de 10 mil pessoas um descontamento com o governo federal neste domingo em Santos. A Praça da Independência, tradicional ponto de manifestações na cidade, concentrou o protesto. Das janelas vinha o apoio, das ruas a mobilização. As cores da bandeira do Brasil tomaram a orla da Praia de Santos. Manifestantes de toda a Baixada Santista tomaram parte da avenida que ficou bloqueada para o tráfego de veículos. Com gritos de ordem, pediam mudanças. O protesto seguiu direto para o Gonzaga e foi parar na Praça da Independência, um dos cartões postais da cidade. As escadarias foram tomadas por crianças, jovens e adultos com um só pedido. Nós precisamos mudar o nosso Brasil, porque nós não temos saúde, educação, segurança, não temos nada. Mostrar a força do povo para os corruptos que estão comandando o nosso país. Isso tem que acabar a corrupção. E esse pedido também estava expressado em faixas, cartazes, vários deles, inclusive com a solicitação da intervenção militar e até em correntes humanas, ou por meio do hino nacional. A manifestação só engrossa o pedido para que Dilma deixe o comando do país. Até agora, ela já tem 19 pedidos de impeachment protocolados na Câmara dos Deputados. Superou até mesmo o tucano Fernando Henrique Cardoso, que teve 17. Já Lula teve 34 pedidos em 8 anos de governo. A quantidade de pessoas que participou do protesto não foi revelada pela PM, mas o policiamento foi reforçado em todas as vias que dão acesso à praça, apesar da manifestação ter sido pacífica. A gente tem que se manifestar e pedir que o dinheiro que a gente recolhe seja feito de coisas boas para nós, para nossos filhos, para nossas crianças. Eu estou muito feliz de ver isso aqui e ver a Paulista e ver o Brasil inteiro. Que eu vou participar de tudo e todos eu vou tentar contagiar com isso. Apesar da chuva, alguns manifestantes permaneceram na praça. Somente depois de 5 horas, o protesto foi encerrado. Eles vão aguardar agora um posicionamento do governo federal. Só que antes disso, para pressionar ainda mais as autoridades, luzes de casas piscaram ao mesmo tempo em sinal de protesto por alguns minutos. Caso nada seja feito, uma nova manifestação deve ocorrer no dia 12 de abril, também na Praça da Independência. Outras cidades da Baixada Santista não ficaram de fora dos protestos. Apesar do pequeno número de pessoas, as manifestações em Praia Grande, Guarujá, Bertioga e Cubatão também fizeram barulho no domingo. Em Praia Grande, a manifestação se concentrou na Praça da Paz, no Boqueirão, e não houve registro de ocorrências. O povo abraçando a Praça da Paz, protesto pacífico contra o PT corrupto e a Dilma. Já em Cubatão, cerca de 50 manifestantes seguiram pela Ponte do Arco-Íris até a Praça do Casqueiro. Mais de 170 pessoas participaram dos protestos na cidade.
Ainda em Cubatão, os mesmos manifestantes também protestaram contra a prefeita Márcia Rosa. Não houve registros de violência. No Guarujá, o protesto foi na Praça das Bandeiras, no centro, e reuniu 40 pessoas. Um pouco menos que Bertioga, que contou com a participação de 50 pessoas na Avenida Anchieta. Mas o que mudou? As manifestações que aconteceram ontem foram importantes para quem? Se foram, em qual contexto? Nós vamos ouvir a opinião de quem entende do assunto. Em todo o Brasil, quase 2 milhões de pessoas foram às ruas protestar contra a administração da presidente Dilma, pedir punição para os corruptos e alguns até a volta do regime militar. Sobre o assunto, eu converso com a cientista política Olívia Pérez. Olívia, o que levaria essas pessoas ao descontentamento em massa e à união por mudanças? Olha, na ciência política, parte das explicações remetem à economia. Então, você tem uma insatisfação da economia, que é uma das formas de entender essas manifestações. Primeiro que a inflação está maior, as coisas estão mais caras, a dona de casa percebe que não está conseguindo comprar agora o que comprava antes, então a economia ajuda a entender a revolta das pessoas. Mas você também tem uma descrença e uma insatisfação em relação ao regime político e aos políticos que já foram manifestadas lá em junho de 2013 e que aparecem de novo agora. Então você tem as duas coisas, né? E por isso é que vira estopim, né? A economia não vai bem, as pessoas percebem, dói o bolso e também uma insatisfação geral com o modo como a política vem sendo conduzida. Esse processo, então, teria a ver com essas manifestações até dos outros anos, que não tiveram um objetivo tão claro? Olha, tem e não tem a ver, né? A insatisfação com a política é comum nesses dois tipos de manifestação, né? Tanto que ontem, quando o político ia para o palanque discursar, ele era rechaçado e as pessoas gritavam sem partidos. Então, você tem uma insatisfação aí com a política, com o modo como o sistema político é conduzido, com o modo como a Dilma vem conduzindo a política. Mas o perfil de pessoas não é a mesma, né? Você tem, sim, pessoas que lutavam, que declaravam sua insatisfação em junho de 2013, que também participaram dessas manifestações, mas lá você tinha estudantes, né, lutando em sua maioria por mais direitos sociais, portanto mais próximos de ideais de esquerda, e agora você teve uma idade heterogênea, né, tinha criança, idosos, jovens também, mas num espectro mais à direita, pedindo mais ordem e também a volta da ditadura militar. Então o público é diferente, embora essa insatisfação com a política apareceram nas duas manifestações. Na sua opinião, terá algum efeito prático? As manifestações de junho de 2013, a gente sempre esperava, né, que houvesse um efeito prático, porque também levou muitas pessoas às ruas, num movimento poucas vezes visto no Brasil. Mas não só não teve coisas práticas sendo efetuadas, como o brasileiro ele conseguiu eleger um Congresso mais conservador do que o anterior. Essas de agora, elas também têm pautas difusas. Mesmo os organizadores, eles não concordam entre si a respeito do que deve ser feito, impeachment, intervenção militar ou mais moralização da política. Quando você tem pautas difusas, né, você não tem uma pauta única, encabeçada por um partido que é o canal legítimo, as mudanças também tendem a ser mais rarefeitas. Na sua opinião, o que precisaria acontecer para que houvesse um impeachment? Olha, o impeachment quem pede é o Congresso Nacional, né? Não é a população. Primeiro tem uma base jurídica para acontecer o impeachment, né? Que a presidente, o líder, ele tem que estar envolvido aí em algum processo de corrupção, o que não está. O Congresso teria que pedir. A gente não vive o mesmo caso que a gente vivia durante o Collor. O Collor era ligado a um partido político sem sustentação nem com a população, nem com o Congresso, é diferente do PT, que é um dos maiores partidos políticos do Brasil. Então, dificilmente esse impeachment vai ocorrer. E se ocorrer, é bom deixar claro que assume o vice, que é o Michel Temer. As pessoas têm esperança aí numa nova eleição, mas isso é muito mais distante de acontecer, porque o Temer ele não só não está implicado em nenhum dos escândalos envolvidos no Lava Jato, como o PMDB tem base de sustentação, inclusive está se juntando cada vez mais ao PSDB, que é o partido opositor e que quer novas eleições. Então, mesmo que ocorra, o que já é difícil de acontecer, o desejo expresso nas ruas, que me parece que são novas eleições, isso é muito distante de acontecer. O Congresso tende a continuar a mesma coisa. Na Baixada Santista, surpreendeu o número de manifestantes que foram às ruas ou esperava que fossem mais pessoas?
Olha, não surpreendeu, porque na Baixada Santista, com exceção de Cubatão, por exemplo, o Aécio, né, nas eleições presidenciais, ele ganhou e o índice de rejeição da Dilma é altíssimo, em algumas cidades beira os 70%. Então não surpreende o fato de que as pessoas tenham se manifestado em prol dessa bandeira fora PT. É uma cidade que por si já vem demonstrando um movimento mais conservador, aliás, historicamente mais conservador, e por isso dessas faixas pedindo intervenção militar também não surpreendem aqui. Mas sem dúvida, era um movimento não esperado, para quem estava acompanhando as redes sociais, esperava-se sim uma grande adesão da população. Agora, o brasileiro se manifestar é sempre uma novidade para a gente que ficou tantos anos durante a ditadura militar. São as manifestações que podem trazer mudanças, as mudanças que a população procura? Não são só as manifestações, né? Eu acho que traz mudanças, a mudança de comportamento individual e traz mudanças, os mecanismos legítimos aí que a gente tem para mudar na política. O mais importante é o voto, além disso a gente tem várias formas de acompanhar e sugerir propostas para os nossos representantes que são pouco conhecidas e pouco utilizadas no Brasil. Essas instâncias, elas são legais para a gente colocar nossas demandas. Usá-las, assim como usar bem o voto, é a principal forma de mudança. Muito obrigada, Olívia. Mayra Ruas para o Caderno Regional. Estabelecimento comercial é alvo de criminosos em Santos. Funcionários e clientes foram roubados. Por volta das 10h30 da noite deste domingo, criminosos invadiram este restaurante de comida árabe na ponta da praia em Santos. Segundo testemunhas, 2 estavam armados. Os criminosos entraram por esta porta e renderam o segurança e também o gerente do estabelecimento. A ação foi rápida, durou pouco mais de 3 minutos, o suficiente para que eles conseguissem levar o telefone celular, dinheiro e objetos de valor dos clientes e também dos funcionários. Cerca de 10 pessoas estavam no restaurante no momento do assalto. Esta testemunha, que preferiu não ser identificada por questões de segurança, relembra os momentos de tensão. E eles chegaram de uma vez, apavorando. É um assalto, todo mundo fica parado, ninguém se mexe. Eles pularam pra dentro, 2. Um foi pro caixa e o outro ficou recolhendo os pertences dos funcionários. E como é que foi depois que esses assaltantes saíram aqui do estabelecimento? Qual que foi a reação? Ficaram, acho que em choque. O caso vai ser investigado pelo 3º Distrito Policial da cidade. Até agora, ninguém foi preso. E 2 homens foram presos em flagrante ontem à noite, depois de assaltarem um banco na Avenida Perimetral, no Macuco, em Santos. João Pedro Favoreto e Tarik Oliveira, ambos de 22 anos, fugiam em uma moto em alta velocidade quando chamaram a atenção de policiais em uma viatura. Houve perseguição. Foram recuperados R$1.000 e uma pistola 9mm. Um dos envolvidos, Tarik Oliveira, já tinha passagem por posse de drogas. Criminosos invadiram a casa de um vereador neste domingo em Guarujá e levaram vários pertences da família. Na casa do vereador não tinha qualquer movimentação nesta segunda. Tampouco os vizinhos quiseram comentar o assalto. O crime foi no bairro Balneário Guarujá, em plena luz do dia. O vereador Luciano Lopes da Silva, o China, estava em casa com a família. O que mais chamou a atenção é que 3 homens se passaram por funcionários de uma empresa da prefeitura para agir. Com uniformes e enxadas, eles simularam o serviço de captação bem na frente da casa. Quando o portão abriu, eles entraram. Levaram o carro da família, joias, celulares e R$1.900 em dinheiro. Um outro vereador também estava na residência na hora do crime, Edmar Lima dos Santos, o Juninho Eroso. Ninguém ficou ferido na ação. Até agora, só o carro foi recuperado. E no litoral sul, em Peruíbe, um idoso de 69 anos foi morto na própria casa, no bairro Estâncias do Eucalipto, durante a madrugada de hoje. 2 homens armados invadiram a residência e renderam o aposentado. Ele reagiu com uma tesoura de jardim e feriu um dos bandidos, mas em seguida levou um tiro no peito. Os vizinhos ainda tentaram ajudar o idoso, levando-o a uma unidade de pronto atendimento, mas ele não resistiu. Os ladrões fugiram, levando R$150 e 2 celulares. Até o momento, ninguém foi preso. E depois do intervalo, o Caderno Regional abre espaço para o esporte. Além do futebol, tem karatê em Santos e boxe em São Vicente. Voltamos já.
Domingo foi o Dia Mundial do Consumidor. Por causa da data, o Procon de Guarujá promove até sexta-feira uma semana de conciliação. A ideia é agilizar o atendimento. A reunião foi rápida. Nem o Wilson esperava uma resposta tão eficiente para um problema que se arrasta há pelo menos 3 meses. Eu fui o primeiro a ser atendido, né, já com sucesso, né? Então, quer dizer, para mim, como consumidor, você passa a ter a certeza que vale a pena você ir atrás dos seus direitos. Sai daqui mais aliviado? Nossa, muito mais. E com uma resposta, né? Que eu acho que serve para todas as pessoas que têm algum tipo de problema com alguma entidade, né? A resposta que ele tanto queria veio com a semana de conciliação promovida pelo Procon. A ideia é atender pelo menos 200 pessoas. A gente sabe que muitas vezes o consumidor enfrenta uma verdadeira maratona para ter o seu problema solucionado. Então a ideia é eficiência, agilidade e uma resposta rápida ao consumidor. E além disso, quem tiver problemas pode recorrer agora às redes sociais ou ao serviço de mensagem por telefone, que foram ativados recentemente. Hoje o Procon recebe cerca de 100 reclamações por dia. Os campeões são os serviços de telefonia, seguidos dos financeiros e produtos com defeito. E na próxima semana, outra atividade está programada. No dia 23, mais uma ideia é aproximar o atendimento do consumidor, então a gente vai montar uma unidade móvel na Praça 14 Bis, para aqueles consumidores que não têm tempo para vir até a nossa sede, registrar sua reclamação na Praça 14 Bis, em Vicente de Carvalho. O horário de atendimento? O nosso horário de atendimento aqui é das 9 às 17. E na Praça 14 Bis, dia 23, a gente também vai ficar das 10 horas até as 16, prestando atendimento, esclarecimento a todos os consumidores. O Procon de Guarujá fica na Avenida Ademar de Barros, número 218, no bairro Santo Antônio. O telefone para quem quiser entrar em contato por meio de WhatsApp é o 997477771. Repetindo, 997477771. E em Santos, os consumidores do município também já podem registrar reclamações contra empresas pela internet a partir do portal do Procon. O endereço eletrônico é o procon.santos.sp.gov.br. Lembrando que o serviço presencial no Poupa Tempo continua funcionando. O endereço é Rua João Pessoa, número 248, no centro. Futebol. O Santos segue a rotina de bons resultados no Campeonato Paulista. Sábado, o Peixe goleou o Marília e conquistou a 6ª vitória consecutiva na competição. O Santos abre o placar aos 31 minutos. Cicinho Cruz, o goleiro, não consegue afastar e na sobra, Thiago Ribeiro pega de primeira. Aos 18 minutos da segunda etapa, o Peixe amplia. Em rápido contra-ataque, Gabigol avança em velocidade e rola para Marquinhos Gabriel completar. 2 minutos depois, os donos da casa diminuem. Bruno Farias arrisca o chute de fora da área e Vanderlei aceita. Mas aos 30 minutos, o alvinegro praiano aumenta a vantagem. Gabigol dá um belo passe para Thiago Ribeiro, que domina e bate com precisão. E ainda deu tempo para o 4º gol. Lucas Lima, que havia entrado no segundo tempo, serve Gabigol. Final em Marília, Santos 4, Marília 1. Com a vitória, o time da Vila Belmiro segue líder do Grupo D com 26 pontos. O Santos faz a sua estreia na Copa do Brasil amanhã contra o Londrina, às 7h30 da noite, em Londrina. Já pelo Paulistão, o Peixe volta a campo sábado contra o Audax, no Pacaembu, às 4 horas da tarde. E para falar mais sobre o Santos, eu converso agora com o editor do Santa Portal, Juan Reol. Juan, boa noite. Boa noite, Paula. Juan, pergunta, né? Com a pontuação, o Santos líder em entre todas as equipes do Paulistão, é cedo para falar em favoritismo? Eu acho que favoritismo a gente tem que contar a fase mata-mata da competição. O Santos vem bem nessa fase que é longa, né, dos pontos corridos, mas eu acho que mata-mata tudo pode acontecer, principalmente nos primeiros jogos, que é uma partida só, vai ser mesmo mata-mata na final. Mas não pode discutir que o Santos vem fazendo uma excelente campanha, como você falou, 6 jogos sem perder, jogou com a equipe reserva,
conseguiu vencer, quer dizer, mostra que o Santos está em vantagem com as demais equipes. Então ele é o favoritismo aí entre todas as equipes do Paulistão, na sua opinião? Não, nessa primeira fase, aí no mata-mata é outra competição. Acho que nessa primeira fase o Santos já deixou claro que é sim a principal equipe. Mais uma vitória, o Santos vencendo sábado o Audax, já se classifica para a próxima fase. Vão faltar ainda 4 partidas para o Santos, incluindo até o clássico contra o Corinthians. Então o Santos deixou claro que pelo menos nessa primeira fase de pontos corridos é total favorito. E você concorda com o técnico Marcelo Fernandes em poupar titulares? Olha, Paulo, eu concordo porque o Santos divide, agora vai fazer a estreia na Copa do Brasil, que é uma competição que, além do título em si, que o Santos tem um título só em 2010, é o caminho mais curto para a Libertadores da América. Então, tem que se poupar a equipe. Você vê que o Santos jogou no sábado e já vai jogar na terça-feira. Concordo, deu certo, foi bom, porque deu moral para Thiago Ribeiro, que não tinha marcado um gol na competição ainda, na temporada, e marcou 2 gols. Gabigol, envolvido naquela questão da base, dos veteranos, jogou muito bem, fez assistência, marcou gol. Então eu acho que não só concordo, como melhor ainda que deu certo. E é uma tendência de todas as equipes também, Paulo. Você vê que o próprio Palmeiras daqui a pouco estreia na Copa do Brasil, também não nessa semana, mas mais para frente. O Corinthians e o São Paulo também estão na Libertadores e também estão poupando jogadores. Infelizmente o nosso Campeonato Paulista é muito longo e isso faz com que as equipes precisem mesmo poupar os atletas, né? Em relação à participação dos outros grandes na rodada, o São Paulo venceu a Ponte Preta de virada em Campinas por 2-1. Rony abriu o placar para a equipe do interior e Paulo Miranda empatou. Allan Kardec virou para o tricolor paulista. O São Paulo manteve a liderança do Grupo A, agora com 23 pontos, né, Juan? Uma vitória importante para o São Paulo, Paula, porque vai pegar jogo difícil na Libertadores agora contra o São Lourenço. É em casa a partida, mas é difícil. E com esse time reserva, o Muricy Ramalho também conseguiu poupar alguns dos seus principais jogadores. E o São Paulo uma vitória convincente, porque a Ponte Preta vem bem na competição. E o São Paulo, essa vitória de virada no finzinho, mas mostrou a garra da equipe e vai com moral para quarta-feira. E o Palmeiras venceu novamente no Allianz Parque. A equipe da capital bateu o 15 de Piracicaba por 1-0. Gol de Gabriel. O Palmeiras é o líder do Grupo C com 21 pontos. O Palmeiras, o grande destaque é o Gabriel, menino da base, que vem sendo, se espera muito dele. Ele resolveu o jogo no finzinho, um jogo que estava difícil para o Palmeiras. O Palmeiras que vai ter a semana inteira para treinar fisicamente, só joga no fim de semana. Uma vitória importante e a reabilitação da derrota para o Santos, que foi de virada e que eles poderiam sofrer uma sequência de derrotas, mas isso já foi interrompido agora, né, Paulo? Já o Corinthians não saiu do 0-0 com o Red Bull no Itaquerão. Mesmo assim, a equipe da capital manteve a liderança do Grupo B com 23 pontos. Paulo, um jogo ruim. O Corinthians estava com o Renato Augusto poupado, porque estava sentindo dores, mas jogou com sua principal força. O grande destaque foi o lance mesmo do Emerson Sheik, que esbarrou no juiz, e acho que foi o que chamou mais atenção nessa partida. Um jogo fraco do Corinthians, primeira partida no ano que não marca gols. Empate em 0-0 em casa, deixou a torcida bem frustrada, mas é aquela velha história. Aí as imagens do lance, o lance que o Sheik ele esbarra. Na verdade ele ia se chocar e acabou colocando a mão, depois ele pediu desculpas ali para o árbitro. Lance de jogo, é que o Sheik é um jogador polêmico e as pessoas, elas às vezes querem inventar onde não há, mas depois ele conversou com o árbitro e ficou tudo certo. E o Corinthians, um jogo também, o Corinthians está com a cabeça na Libertadores, né? Eles querem esse bicampeonato, eles têm time para isso. E o Paulista, eles já estão líderes, eles têm totais chances de classificação, então uma partida que não vai fazer muita diferença. Tá certo, obrigado pelas informações. Eu que agradeço, Paula. Só de última hora agora, o Claudinei foi demitido do Atlético Paranaense, talvez volte para o Santos. O Anderson Moreira assumiu o time, que saiu aqui do Santos, foi para lá, então pode ter essa troca aí. O Santos está com o Marcelo Fernandes, mas o presidente deixou claro que poderia às vezes contratar um treinador novo. O Claudinei Oliveira, ele começou na base do Santos, de repente até volta. Boa noite, Paula. Boa noite, amigos do Caderno Regional. Obrigado, Juan. Santos recebeu neste fim de semana um seminário internacional de karatê. Praticantes de diversos países estiveram presentes. Quase 200 atletas reunidos, todos com uma paixão em comum, o karatê. O sensei Héctor é argentino e veio participar do seminário internacional aqui em Santos. Ele só tem elogios para a modalidade. Nos forma um temperamento, nos forma não somente fisicamente, sino mentalmente, nos prepara para distintas situações da vida. Teve gente que veio em família. Gilberto é pai de Lina. Os dois treinam juntos. E adivinha?
O começo da jovem no esporte foi devido à influência paterna. Eu já pratico já faz muito tempo e desde pequenininha ela vinha acompanhando, sem praticar nada, mas ela vinha acompanhando nos seminários. E com o tempo ela acabou pegando o gosto e acabou fazendo. Um dia ela pediu para fazer, aí eu deixei, então vamos embora. Todos os seminários que eu ia, eu sempre tentava fazer, mesmo sem kimono, sem praticar mesmo, eu ia lá, ia fazendo os golpes e tudo mais. O evento foi como uma grande aula. Os lutadores se apresentaram no kata, uma espécie de séries de ataques e defesas contra um adversário imaginário. O vice-presidente da União de Karatê de Okinawa, no Japão, esteve presente. Está falando que o karatê em si, o exercício praticamente do karatê, fortalece tanto a mente como o corpo. Então, desde pequeno, até a fase adulta, até a velhice, precisa praticar exercício do karatê. A organização foi do mestre Masahiro Shinzato. O objetivo é promover um intercâmbio de experiências no karatê entre os atletas de diversos estados e países. O mestre já planeja outras atividades. Em outubro de 2016, nós estamos programando fazer uma visita, levando um grande grupo principalmente faixas pretas, alguns familiares, aqueles que querem conhecer o Okinawa, que é considerado o berço do karatê. E provavelmente 2017, ou na pior das hipóteses, 2018, com certeza eu vou trazer um mestre da altura da nossa grande escola, denominado Shorin-ryu. Luvas nas mãos, pés no ringue e olhos no futuro. São Vicente sediou neste fim de semana uma competição de boxe. Atletas entre 13 e 16 anos vieram de várias cidades do estado e do Rio de Janeiro. A atleta que é atleta gosta do que faz, se dedica. Uns têm até nome de vencedor, que o diga Maguila. Desde criancinha, meu sonho é ser um campeão. Daí eu dei a notícia lá onde eu moro que ia ter aulas de boxe. Você não pensou duas vezes? Eu pensei 2 vezes. Daí eu fui direto para a aula e fui o primeiro aluno. O que você está achando? Bem legal, porque eu vou poder realizar meu sonho. Assim como Maguila, Caio veio de Rio Claro, no interior de São Paulo, só para participar da Copa Talento Infantil de Boxe. O evento reuniu em São Vicente jovens de várias cidades do estado e também do Rio de Janeiro. Esse é o caminho mesmo, incentivar novos talentos? Sim, porque abre portas da sua vida. Você, no futuro, o que você pensa de sair do boxe? Lutador profissional e conseguir vários meus sonhos. Mas além de conquistar o profissionalismo, o boxe ajuda na saúde desses jovens. O que mudou na tua vida depois do boxe, Gustavo? Muita coisa, já não sinto mais falta de ar, essas coisas, meu rendimento, consigo correr mais. Você pretende seguir essa carreira? Sim, pretendo, sim. Foram 2 dias de competições no Centro de Convenções, o suficiente para saber que daqui está o futuro do esporte do país. Um detalhe muito bacana, são técnicos, eles aprendem rápido. E isso é que é muito legal, esse desenvolvimento, né, da modalidade olímpica. Anteriormente não teria essas portas abertas e hoje, com a Federação de Boxe Estado de São Paulo, podendo realizar esse sonho para essa criançada, eu acho nada mais justo do que dar oportunidade para quem sabe um dia um deles ser campeões ou cidadãos. E a edição de hoje termina aqui. Pelo Santa Portal você continua sempre muito bem informado. Obrigado pela companhia, boa noite e até amanhã.